estamos na 23ª aula do curso do Espírito Santo, no capítulo 5 do livro de John Bevere, o Espírito Santo, uma introdução. O título do capítulo é o Idioma do Espírito. Nós estamos nas páginas 185 a 189. Nós vamos falar sobre o idioma do Espírito, o dia 3, e nós vamos falar essencialmente hoje sobre a paz. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 2. Eu vou ler na versão da mensagem, que está no telão, depois vou ler na nova versão internacional, que está aqui na Bíblia. E diz assim: se vocês o louvam quando falam em línguas, Deus os entende, e ninguém mais, pois vocês estão compartilhando aspectos pessoais, e isso é entre vocês e Ele. Na sua Bíblia, na nova versão internacional: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Capítulo 5, dia 3, o idioma do Espírito, a partir da página 185. O subtítulo é Paz, um presente de intimidade. Glória a Deus pela sua vida. O Espírito Santo te trouxe aqui. Não ouvi um amém. Amém. O Espírito Santo te trouxe aqui. Amém. E o Espírito Santo quer trabalhar na minha e na sua vida. Por isso eu quero convidar você a se desligar dos problemas. Não vai adiantar se pensar no seu problema agora. Não vai resolver. Ok? A não conversar. A não sair. Ok? A não ir tomar água, a não ir no banheiro, a não ser que você tenha um problema gastrointestinal muito sério. Ok? Não sai. Preste atenção. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E como eu disse na semana passada e repito agora, a palavra do Senhor diz em Joel, cumprindo-se em Atos, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre os judeus. É isso que está escrito? Nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre quem? Sobre toda carne, sobre todas as pessoas. Ele diz assim: vossos filhos e vossas filhas, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus velhos, o que eles farão? Sonharão. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e minhas servas eu vou derramar do meu Espírito, disse o Senhor. Então o Espírito Santo é algo para que eu e você podemos e devemos receber no momento em que a gente aceita Jesus Cristo. Quando a gente confessa o Senhor Jesus com a nossa boca, crê com o coração, a Bíblia diz que nós nascemos de novo, nascemos de Deus, porque se nós não nascemos do alto, nós não podemos entrar no reino dos céus, nós não podemos entrar e nem ver. Mas aquele que nasce da água e do Espírito pode entrar no reino dos céus. Quando a gente ouve a palavra e quando a gente é tocado pelo Espírito e a gente crê nisso, a gente acredita e abre o nosso coração, Deus vem morar dentro de nós através do Espírito Santo, e voltamos a ser a imagem de Deus e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Isso é o novo nascimento. Nós já falamos sobre isso no curso. Se você não ouviu, procure. Está na internet, está no canal Evangelho Vivo, está no livro que nós estudamos, estamos no último capítulo, que fala mais detalhadamente sobre isso. Mas depois disso o Senhor nos dá uma segunda bênção, que é nós também sermos cheios do Espírito Santo. Nós sermos batizados com o Espírito Santo. Todos nós podemos ser batizados pelo Espírito Santo, porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Ele pagou um alto preço naquela cruz, de alto sofrimento, que o pior tipo de morte que existe é a morte de cruz. A pessoa morre asfixiada fora d'água. Alguém aqui já ficou sem ar dentro d'água? Alguém aqui já ficou sem ar dentro d'água? Imagine você ficar sem ar fora da água.
Então assim que Jesus Cristo morreu, perdendo o ar aos poucos, com a cãibra, com os ferimentos que ele estava, com o seu sangramento, tudo isso ele sofreu, porque ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas doenças, mas ele também levou sobre si o muro de inimizade que nos separava de Deus. Existia um muro que era o pecado, porque todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. E Jesus Cristo na cruz, ele triunfou por mim e por você. Nós cremos que a nossa cruz, e essa cruz que está aqui, está como? Tem Jesus aqui? Não, ela está vazia. Ele ressuscitou, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele vive para interceder, para orar por mim e por você, para que a gente seja cheio do Espírito Santo. E você que está ouvindo essa mensagem, você que está ouvindo isso, as boas novas do Evangelho, que você pode receber agora pela fé. Você tem que crer, diga: eu recebo o Espírito Santo, eu recebo o novo nascimento, eu sou batizado pelo Espírito Santo pela fé. Diga: eu recebo, eu creio, por causa da obra de Jesus, pelo que Jesus fez. Ele disse para os apóstolos: vocês serão batizados, não muito depois desses dias, vocês serão batizados no Espírito Santo e receberão o poder do alto. O próprio João Batista disse que viria alguém após ele que não ia batizar apenas com água, mas queria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele não era digno de carregar as sandálias, ele não era digno de amarrar as sandálias. E por isso que quando Jesus chegou a ele, falou: eu que tenho que ser batizado por ti, e você quer que eu te batize? Porque ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, o Filho de Deus. E por isso, meu irmão, o Espírito Santo vem e nos traz aquilo que Jesus Cristo falou. A Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6, fala sobre Jesus Cristo, uma profecia sobre Jesus. A profecia de Isaías, escrita cerca de 700 anos antes de Cristo. Um filho se nos deu, um filho nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele é aquele que tem o detentor da paz. E por isso ele disse para os seus discípulos: no mundo vocês vão ter problemas, no mundo vocês vão ter perseguições. Perseguiram a mim, quanto mais a vocês. E a Bíblia diz: bem-aventurados são vocês se vocês são perseguidos nesse mundo, porque o Espírito Santo mora dentro de vocês. Bem-aventurado quando seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, aonde você está, onde você estuda, onde você trabalha, onde você for injuriado por causa do Espírito de Deus que habita em você, porque o Espírito do mundo nos odeia, e não tem como a gente ter amizade com o mundo, e por isso que as pessoas vão nos odiar sem motivo, assim como odiaram Jesus sem motivo. Jesus falou: se eu que sou o mestre e Senhor, chamaram de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, quanto mais vocês, homens e mulheres de pequena fé. Por isso ele falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter problemas, no mundo vocês vão ter tribulações, mas uma coisa eu dou para vocês que o mundo não pode dar: eu dou a minha paz. Ok? Eu dou para vocês a minha paz, a paz que o mundo não pode receber, porque a paz do mundo é dinheiro no bolso, é carro novo, é casa nova, é um bom trabalho, é um bom salário. Mas essa paz não pode comprar a vida eterna. É a ausência de problemas momentâneos e passageiros. Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Deus é a paz que está escrita lá em Romanos. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos paz com Deus. Por quê, meu irmão? Olha aqui para mim. Porque por causa do sangue de Jesus. E por isso que a gente fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ok? E agora Deus olha para nós, como Ele olhou para Jesus. O que disse Deus o Pai quando Jesus foi batizado? O que Ele disse? O que o Pai disse quando Jesus foi batizado nas águas?
Esse é meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. E hoje, por causa do sangue de Jesus, Deus o Pai olha para nós e fala assim: esses são os meus filhos e minhas filhas, em quem me compraz. Nós estamos agora com a ficha limpa, ok? Diante de Deus não há mais condenação. Todo pecado que nós cometemos, e que nós vamos cometer, pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós fomos inocentados. Inocentados porque nós fomos, na verdade, justificados diante de Deus. Alguém aqui já faltou no trabalho? Quem já faltou no trabalho aqui? E aí você falta no trabalho e daí você vai no médico. E aí você vai no médico, o médico o que ele te dá? Um atestado. Aquele atestado vai fazer o quê? Justificar a sua falta. Você faltou? Sim. Mas você vai ser deduzido na sua carteira, no seu salário? Não. Por quê? Porque você justificou a sua falta. Deus é justo, Ele não pode inocentar o culpado, ok? Ele não é aqueles juízes corruptos que tem no nosso país e que tem por todo mundo, que quem paga, Ele absolve, ou troca de poder, troca de favores. Não, Deus não é assim. Deus não faz acepção de pessoas, Deus é justo. Pecou, morreu. Pecou, vai ter consequência. Mas Jesus Cristo pagou para nós a consequência do pecado, que é a morte, e morte de cruz. Então, por causa disso, agora não há mais condenação. E por que não há mais condenação? Preste atenção, agora você, pela fé, pode receber a paz no seu coração. Ok? E essa paz, ela precisa ser renovada. Por que ela tem que ser renovada, pastor? Porque assim mesmo disse Davi, no Salmo de número 51, depois que ele pecou com Batseba e matou seu marido, e ali então o profeta Natã foi adverti-lo. Ele, como rei, poderia mandar matar o profeta, mas ele decidiu se arrepender. E assim diz no versículo 1, porque na Bíblia hebraica, o versículo 1 é esse que está escrito abaixo, Salmo 51, está escrito aqui, para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que cometeu o adultério com Batseba. Isso daqui é o versículo número 1 da Bíblia hebraica, ok? Está na Bíblia no original, só que na nossa Bíblia não é o versículo 1, mas deveria ser. E aí então, ele começa a pedir para Deus perdoar ele do seu pecado, e ele diz no versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Meu irmão, e você, quem aqui não peca, levanta a mão. A Bíblia diz, se nós dissermos que nós não pecamos, a verdade de Deus não está em nós. Mas a Bíblia também diz que os filhos de Deus, preste atenção, você é um filho, uma filha de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que os filhos e as filhas de Deus não vivem na prática do pecado. O pecado agora para nós é um acidente, um tropeço. E quando a gente cometer, a gente vai confessar e vai se arrepender prontamente, ok? Nesse momento o Espírito Santo nos entristece, quando a gente peca. A gente sabe, na hora a gente sabe, às vezes a gente segura por orgulho, não pede perdão para a pessoa, porque a maioria das vezes que a gente peca, a gente também ofende uma pessoa, e quando a gente ofende uma pessoa, nós temos que pedir perdão para Deus e para a pessoa. Isso mostra que a gente é humilde, ok? Então quando você fizer algo de errado para alguém, peça perdão para Deus, peça perdão para a pessoa, ok? Ok? Fala, me perdoe, não me desculpe, me perdoe. E aí o que acontece? Nós precisamos buscar a Deus, para que Ele venha devolver a alegria, a paz da sua salvação, e para que Ele não venha nos retirar da sua presença, mas que Ele venha permanecer em nós com o seu Espírito. Então isso, meu irmão, nós vamos conseguir sustentar através de uma vida de oração, através de uma vida de devoção, através de uma vida contínua na presença de Deus. Então, por isso que o autor coloca aqui, foi uma introdução, não está no livro tudo isso que eu estou falando para você, eu não preparei tudo isso, estou falando para você,
que é um presente de intimidade. Gálatas, capítulo 5, vai nos dizer que a paz é a evidência da presença e da concordância do Espírito em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, se está faltando paz no seu coração, se você está tão cheio de problemas, de tantas adversidades, e tantas coisas que esse mundo tenta nos sufocar, porque Jesus disse que tem parte da semente, que ela é sufocada pelos espinhos, e que não são aqueles que abandonaram Jesus, não são aqueles que foram embora, e porque veio o diabo e roubou a palavra que foi semeada, ou aquele que por causa das coisas desse mundo que ela prefere, ela foi e voltou a praticar as mesmas obras que ela continuava a fazer. Não, Jesus diz que é uma semente que vingou, que ela começou a crescer, mas ela foi sufocada pelas preocupações da vida, pelas preocupações das riquezas, das contas, dos problemas, e aí ela não consegue dar fruto. E você acha que uma plantinha que está sufocada, cheia de espinhos, cheia de um monte de coisa, está bem ali? Ela está bem? Tranquilo? O sol bate nela direto? A água chega nela direto? Como que ela vai crescer? Como que ela vai fazer para os seus ramos crescerem e darem frutos, se ela está sendo sufocada? Então, por isso, que um presente da intimidade é a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz é a evidência da presença e da concordância do Espírito em nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa entender que a sua vida depende, preste atenção, não só de você vir aqui no domingo, aqui na igreja. 1% da semana é o domingo aqui. As horas que você passa aqui. É 1%. Agora, preste atenção. Você vai sustentar essa presença que você sente, às vezes aqui no louvor, você sente aqui no momento de oração, quando você continuar na sua casa, na presença de Deus. Nós não podemos nos gabar, porque eu recebi o Espírito Santo, porque eu falo em línguas, eu não preciso orar, não preciso, porque eu já estou muito tempo na igreja. Se os apóstolos, que eram os apóstolos, que receberam a palavra do próprio Senhor Jesus, e que receberam o batismo do Espírito Santo em primeira mão, em Pentecostes, e viram línguas como de fogo caírem sobre eles, continuaram, você vai ver lá em Atos 2, do 42 ao 47, na prática das orações, na prática de ir no templo, na prática de perseverar na palavra. Quem sou eu e você para dizer, não preciso, eu sou muito bom para isso, já estou na igreja há muito tempo. Nós precisamos viver, meu irmão, minha irmã, na presença do nosso Deus. Por isso que a paz de Deus é um árbitro nos nossos corações. A paz de Deus é um juízo nos nossos corações. E se está faltando paz, é porque está faltando comunhão com Deus, está faltando a gente buscar em Deus. E a maioria das decisões que a gente toma, a gente toma a decisão errada, porque a gente toma por impulso. A gente toma sem buscar a Deus. A gente toma sem perguntar para Ele o que nós devemos fazer. Então o autor, ele vai contar uma história, que ele estava namorando com a sua futura esposa, a Lisa. E aí ele falou, ele já estava há algum tempo namorando, ele falou assim, olha, a gente sabe que a gente precisa tomar uma decisão se vai casar ou não vamos ficar nesse lenga-lenga. Então vamos buscar Deus, vamos orar, se eu não me engano, durante o período de um mês, e vamos pedir confirmação em Deus se a gente deve casar. A gente vai orar especificamente sobre isso, todos os dias, e a gente vai orar também em línguas, ok? Nós recebemos de Deus esse presente maravilhoso, de nós podemos orar em línguas, e a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo, para a gente orar por nós mesmos, e pela vontade de Deus que quer ser feita na nossa vida, ok? Então, eles se dedicaram durante esse um mês a buscar a Deus, e ele falou assim para Lisa, Lisa, se no final desse mês a gente tiver paz no coração para decidir se casar, nós nos casamos. E eles já estão há 30 anos juntos, e eles têm um ministério de alcance internacional da palavra de Deus, não é um ministério de uma
placa de igreja, mas é um ministério que presta auxílio para as igrejas, tanto norte-americanas, canadenses, da Austrália e do Reino Unido, de língua inglesa, como de todo o mundo. Os dois juntos escrevem livros e fazem palestras. Então Deus tinha um propósito maior que apenas uni-los no laço do matrimônio, mas fazer com que os dois fossem frutíferos juntos, ok? Então por isso, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 14, vai dizer assim, Romanos 8, 14. Eu vou ler o 14, o 15 e o 16. Quem achou a página, passa a cola. 881. Se a irmã puder pôr do 14 ao 16 também, porque acho que não tem o 15. Romanos 8, 14, página 881. Alguém não achou? Diga misericórdia. Ninguém? Misericórdia? Posso ler então? 8,14. Tem gente abrindo a Bíblia ainda, não falando misericórdia. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando desceu sobre Jesus, o guiou até o deserto. A Bíblia diz também que o Espírito Santo expeliu Jesus para o deserto. A palavra expelir, a mesma palavra para a gente expulsar demônios. A palavra usada ali no grego equibalo significa expulsar demônios. O Espírito Santo expulsou Jesus, guiou Jesus para o deserto. Ok? Ele estava tão cheio que não teve como ele falar não. Não é que nem eu e você, que o Espírito Santo manda a gente às vezes para um lugar. Imagina só o Espírito Santo mandar a gente para o deserto. A gente vai falar assim: ó, Espírito Santo, você está louco, não é o Espírito Santo. Isso é coisa da minha cabeça. Para que eu vou para o deserto? Onde que eu vou dormir? Onde que eu vou comer? Deserto de manhã, de noite. São Antônio já foi para o deserto. É um frio de temperatura negativa, não é, São Antônio? E durante o dia é calor de 50 graus, sem umidade. Você seca como uma ameixa seca, como uma uva passa. Se não tiver água para beber, já foi. Dá uma sede que a gente nem imagina. Agora, o Espírito Santo mandou Jesus para o deserto, não tinha GPS, não tinha Land Rover. A Bíblia não diz que ele levou um botijão de água, que ele levou comida. Mas Jesus foi, preste atenção aqui em mim, Jesus foi expelido para o deserto, guiado para o deserto. A Bíblia diz também que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. A Bíblia também diz que o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé para a obra missionária. A Bíblia também diz, olha aqui para mim, que o Espírito Santo falou com Pedro e disse: faça isso. Quando lá no capítulo 10 vieram visitá-lo aqueles servos de Cornélio, para que ele levasse a palavra de salvação para a casa de Cornélio. O Espírito Santo, ele nos impede. Alguém já viu impedimento? Também? Impediu o apóstolo Paulo de continuar na Ásia, mas de ir para a Macedônia, de ir para a Europa. O Espírito Santo levantou assim, ó, a bandeirinha, impedimento. O Espírito Santo impede, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo expele, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo
é o que guia, é o que está dizendo aqui, os filhos e as filhas de Deus. Se você não sabe o que tem que fazer, não adianta você vir perguntar para mim e falar, pastor, o que eu faço? Eu não tenho bola de cristal e eu não vou dizer o que você tem que fazer. Ok? Você vai me cobrar, vai falar assim, pastor, você falou para eu fazer. Não, vou te dizer o que está na palavra. Mas quem que tem que tomar a decisão é você. E você, o Espírito Santo vai falar com você. O que é testemunhar? Alguém aqui já foi testemunha de alguém no tribunal? Eu já fui testemunha no tribunal no trabalho. Para provar o quê? Que aquela pessoa ia trabalhar e que trabalhava naquele lugar. Ele pediu, você pode ser minha testemunha? Posso? Eu fui lá e testemunhei. Então o Espírito Santo é o que testemunha em nós sobre Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou. Nós não vimos Jesus ressuscitado e nós cremos no fundo do nosso coração. Sim ou não? Você não crê que Ele vive? Você não crê que Ele é o Filho de Deus? Por quê? Porque o Espírito Santo coloca essa convicção no nosso espírito. Mas o Espírito Santo, Ele também testemunha a nós a paz de Deus, para que seja um árbitro no nosso coração, para dizer para nós, o juiz quando ele apita uma vez e o cara não para, ele não apita mais? O que faz o juiz quando ele apita e não para? Até parar. Se não parar, cartão amarelo, cartão vermelho. Não é, ainda pode tomar punição, ele coloca na súmula. Vai falar mal com o juiz. Eu lembro que teve um jogador do Corinthians que cuspiu na cara do juiz, que foi o Neto. Ele pegou acho que 1 ano de suspeição. Lembram disso? Teve uns outros aí que bateram no juiz. Teve um que foi mais brando que o Cristiano Ronaldo, né? Só porque é o Cristiano Ronaldo. Ele empurrou o juiz num jogo aí. Não me lembro que jogo que foi. Quem lembra? Que o Cristiano Ronaldo empurrou o juiz. Ele empurrou o juiz. Você não pode fazer isso com o juiz. Mas quem que é o árbitro? Quem que é o juiz das nossas vidas? E o Espírito Santo no nosso coração. Amém? Então olha só. Você já teve aquele pressentimento de você ir comprar alguma coisa e você ficou com o pé meio atrás, e aí você foi lá e comprou, e aí aquele negócio quebrou, deu dor de cabeça, você não conseguiu pagar? Se nós somos filhos e filhas de Deus, em tudo na nossa vida, o Espírito Santo não vai falar assim, não, eu só vou falar com você quando você estiver na igreja, das 18h15 até as 9 da noite no domingo. O que você acha? Vocês serão guiados pelo Espírito dentro da minha casa, apenas. É isso que está escrito aqui? Tem um asterisco aqui, você olha lá embaixo, só no domingo, só no dia do Senhor, está escrito isso? Sim ou não? Não. Então olha só, o Espírito Santo ele vai testemunhar a paz. Foi que o John Bever teve a paz, ele e a Lisa se casaram, estão casados até hoje, tiveram filhos, acho que já tem netos e tem um ministério. Por quê? Porque eles buscaram em Deus. Eles gostavam do outro, eles amavam o outro, mas eles queriam algo na vida deles para glorificar o nome de Deus. Não queriam só a vontade deles, eles queriam a vontade de Deus. E um filho e uma filha de Deus é marcado essencialmente por isso. Por isso que Jesus orou no Getsemane 3 vezes. 3 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque o seu coração não estava alinhado com a vontade de Deus, mas ele sabia o que estava escrito na palavra, e a palavra é a espada do Espírito. É assim que o Espírito age na nossa vida, através da palavra de Deus. E estava incomodando ele. O coração dele não estava alinhado com a vontade de Deus, até que ele saiu dali alinhado no seu coração. E ali então ele já tinha conquistado a vitória na cruz. Ele sabia que ele ia conseguir ir até o fim, morrer na cruz por nós. Então você já teve um sentimento incômodo para tomar uma decisão? Abra sua Bíblia em Colossenses. Quem achar a página passa a cola. Colossenses 3, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15, depois de Filipenses, antes de Tessalonicenses. Você vai ler comigo primeiro a versão que está aqui no telão, que é a versão do autor,
que ele deu uma estendida na versão para a gente compreender melhor. E depois a gente vai ler a versão das nossas Bíblias, Nova Versão Internacional. Está escrito assim: que a paz, a harmonia da alma que vem de Cristo, haja como juiz em seus corações, decidindo e estabelecendo definitivamente todas as questões que surjam na mente de vocês, com aquele sentimento de paz, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Na Bíblia da Nova Versão Internacional, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Qual que é o corpo que nós somos chamados para ser um só corpo? Corpo de quem? De Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. E se Jesus é o príncipe da paz, se nós somos do mesmo, pertencemos ao mesmo corpo, o que nós temos? A paz sobre nós. E essa paz de Deus, ela vai operar dentro do nosso coração, porque o Espírito Santo mora no nosso espírito, que está no nosso coração, e é ali que ele vai colocar a paz dele. Por isso que ela é um árbitro, é um juiz, para nos mostrar quando a gente tem que tomar uma decisão, dizer sim ou não. Não tome uma atitude sob pressão, não compre só porque é o último minuto do último segundo. E aí você passa o seu cartão, depois não tem como pagar. E aí fica pagando o mínimo, e fica pagando o mínimo pro resto da vida, porque é juros sobre juros, de juros é o maior juros que existe. E aí haja dinheiro, e aí não adianta você trazer só o dízimo na igreja, você mesmo criou, eu mesmo criei o devorador na nossa casa. Então, meu irmão, olha só o que diz John Bevere, na página 186. Um bom juiz apita sem pensar duas vezes. Da mesma forma, o Espírito Santo estabelecerá decisivamente todas as questões, decisões, preocupações, etc., que surgirem na sua mente. Ele irá compartilhar sua sabedoria com você, se você permitir que ele apite. Muitas vezes o apito dele é feito através de uma paz que transcende o entendimento humano. Esse é o testemunho do Espírito. Olha só. Então, muitas das vezes, e eu digo também para você, talvez, infelizmente, Deus não fala, como fala, a gente vê na Bíblia, com os profetas falando audivelmente que ouve a voz. Mas Ele vai falar, na maioria das vezes, com essa paz no nosso coração, ou com a ausência dela. E aí, quando tiver essa ausência de paz, não tome uma decisão por pressão. Por quê? Porque vai dar zebra, depois vai te dar dor de cabeça. Vai nos dar dor de cabeça. Você está em Colossenses? Antes de Colossenses vem Filipenses. Vai lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Escola dominical é Bíblia. Traga a sua Bíblia. E diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a paz de Deus que guarda o nosso coração, é a paz de Deus que é o árbitro do nosso coração. Nós recebemos essa paz quando nós aceitamos Jesus, porque não há mais condenação. Jesus pagou o preço do nosso perdão, ok? Jesus pagou o preço da nossa redenção, da nossa reconciliação com Deus. No entanto, no dia a dia, às vezes nos falta a paz. E essa paz nos falta por quê? Porque nós precisamos tomar decisões, e às vezes Deus está falando ao nosso coração, através do seu Espírito: não tome essa decisão, ou tome a outra decisão. E aí que a gente tem que estar em oração, e aí que a gente tem que orar a Deus em línguas. Você que ora em línguas, ore em línguas, peça a Deus em línguas, para decidir sobre isso. Você que não ora em línguas, peça para Deus que Ele vai te batizar com o Espírito Santo, e você vai falar em línguas. E você que ora em línguas, a Bíblia diz: aquele que ora em línguas, ore também para que Deus te dê o dom da interpretação, para você saber o que você está orando em línguas, ok? Foi o que a gente falou na semana passada. E aí o autor vai dizer: Jesus é o príncipe da paz, na página 187. Então aqueles que estão nele receberão a promessa de paz, quando convidarmos o Espírito Santo para participar em nosso processo de tomada de decisões. Ele sempre testemunhará através da paz de Cristo Jesus nos nossos corações. E aí então ele vai para o último tópico desse capítulo, desse dia, né, do capítulo 5 do dia 3, paz e tomada de decisões. E aí que ele vai nos ajudar.
dizendo que nós precisamos ter que entender que a gente tem que tomar nossas decisões pela paz. Nós temos que tomar as nossas direções pela paz de Deus no nosso coração. É claro que, em primeiro lugar, a palavra de Deus vai nos orientar. Deus nunca vai falar para a gente fazer algo que está contra a palavra dele. Ele não vai falar para você mentir, para você roubar, para você jogar na Mega Sena, porque ele falou que você tem que jogar na Mega Sena para ficar rico. Não vai falar isso, ok? Jogar na Mega Sena, ou qualquer jogo, avareza e idolatria, ok? Deus não vai te dar os números premiados. Você está colocando a sua esperança no dinheiro, ok? Então, Ele sempre vai falar aos nossos corações através do Espírito Santo, mas também, claro, pela palavra de Deus, nunca contrário à palavra de Deus. Então, nas decisões que nós vamos tomar, nós vamos ter uma voz clara do Espírito no nosso coração, mas para isso a gente tem que estar com o coração limpo. Lembra que eu falei no começo de Davi: não me retires o teu Espírito, me devolva a alegria da tua salvação. A alegria da salvação de Deus nos traz o quê? Não há mais condenação, ela nos traz paz. E por isso, se eu pequei, se eu estou com raiva de alguém, se eu guardei rancor de alguém, não vou ter paz. Qualquer coisa que você fizer, você não vai ter paz, porque se não perdoar, não será perdoado. Então eu tenho que ir lá diante de Deus. Puxa, Deus, recebi a tua paz. É isso que Jesus quer dizer na parábola do servo que não perdoou. Ele recebe a paz de Deus, que não tem preço, são 10.000 talentos, e depois ele perdoa o seu colega, se não me engano, que devia a ele 300 denários, ou 100 denários, não me lembro o valor correto, ok? O perdão de Deus é muito maior, e porque eu recebo o perdão de Deus, que é muito maior, eu consigo perdoar outra pessoa, ok? No seu momento de oração, você vai conseguir perdoar pela fé as pessoas, e aí você vai ter paz no seu coração, e aí você vai poder ouvir a voz de Deus falar no seu coração, para você tomar a sua decisão. Então a gente tem que entender que muitas das vezes não vai vir no primeiro dia a resposta, e aí nós temos que orar no Espírito, até encontrar dentro de nós um testemunho interior, que é o testemunho do Espírito, porque ele testifica com o nosso Espírito, para que a gente tome as nossas decisões. E aí então o autor, John Bevere, ele vai contar para nós um exemplo da vida dele. Como eu falei para você, ele tem um ministério internacional, que se chama Messenger, e como ele é americano, os Estados Unidos falam inglês, é um ministério que atuava principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália e no Canadá, que falam inglês. E aí Deus colocou no coração dele, em oração, que ele tinha que fazer doações de livros dele para outros países que não eram da língua inglesa. Então, se eu vou doar livro para outro país que não é da língua inglesa, o que eu preciso fazer com o meu livro que está na língua inglesa? Traduzir. Então ele tem que traduzir, editar, fazer tudo de novo, tudo diferente, para essas outras línguas, para ele doar para países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, países de terceiro mundo, para ajudar no ministério. E aí Deus falou para ele: são 250.000 livros. E aí ele foi se apresentar diante da sua equipe e falou: Deus me falou que tem que doar 250.000 livros. Aí o pessoal falou assim: o pessoal de administração sempre anda com o pé atrás, porque ele tem que ser mais cético, tem que olhar para as contas e falar: não vai dar. E o pessoal falou: não vai dar. Você tem certeza? Você não quer dar uma orada? Ele falou: tá bom, vou orar. Orou, buscou a Deus, e Deus falou: não, tem que doar mesmo. E aí eles ouviram e doaram 270.000 livros, ok? Para ajudar ministérios, ok? Mas ele buscou a Deus no Espírito e ouviu uma voz interior. Era uma atitude difícil. Ele tinha um ministério só para a língua inglesa, e agora Deus estava colocando no coração dele para ele ter um ministério, preste atenção, um ministério para todo mundo, para todas as nações, para todos os línguas, povos, tribos e raças. Foi isso que Deus colocou no coração dele. Olha aqui para mim, presta atenção. Então às vezes parece uma decisão, puxa, é impossível, mas eu tenho que buscar paz em Deus, ouvir o testemunho do Espírito dentro de mim, para eu tomar aquela decisão pela fé.
E aí então ele foi fazer uma visita no país, e ele conta que ele chegando lá, um pastor, um missionário, falou assim: nossa, eu gastei todo o meu dinheiro que tinha no meu cartão de crédito para comprar os seus materiais que são ótimos. Daí ele falou assim: puxa, eu estou nesse país com tanta dificuldade, com tanta pobreza, com tanta miséria, né? E esse rapaz teve que comprar. Aí ele buscou em Deus novas ações para que ele pudesse doar mais. Ele falou: esse rapaz não tinha que comprar, ele tinha que ganhar o livro. E aí ele começou a fazer não só livros, mas uma série de mensagens para líderes, para pastores, para ajudar nas igrejas, ok? E aí ele criou um site que as pessoas acessassem e fizessem tudo isso. E aí eu acho que aumentou para 1 milhão o número de doações dele, de livros, de materiais, depois que ele buscou em Deus. Olha só. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que ser guiados pelo Espírito, e a paz de Deus vai ser o hábito do nosso coração. Mas isso demanda tempo. Você tem que colocar na prioridade da sua vida a oração, comunhão com Deus, fechar a porta, desligar o celular, não fale comigo, agora eu vou falar com Deus, buscar Deus. Quem ora em línguas, ora em línguas. Quem não ora, peça para Deus para orar. Quem já ora, peça a Deus para receber interpretação. E aí, meu irmão, a paz de Deus que excede todo entendimento vai nos levar nos planos, nos propósitos, nos caminhos que Deus tem para mim e para você. Amém? Glória a Deus. No devocional do terceiro dia, orando no Espírito produz paz interior, página 207, 208. Mas o Espírito de Deus produz paz. Gálatas 5, 22. Você que fez a devocional vai complementar tudo isso que eu disse e vai te ajudar a colocar em prática. Você que não tem o livro, eu coloquei no WhatsApp da igreja. É só você acessar. Tem esse arquivo para que você busque em Deus agora atitudes práticas disso que eu ensinei para você colocar no seu dia a dia. Não vai ser no primeiro dia, não vai ser no segundo dia, não vai ser no primeiro mês. Vai ser uma vida na presença de Deus que vai te levar sempre a alcançar essa paz em Deus que excede todo entendimento. Amém? Semana que vem, aula 24, é a penúltima aula, dia 4, páginas 189 a 196, e devocional do quarto dia, do 5º capítulo, páginas 209 a 210. Desafio você a ler o livro, quem tem o livro, desafio você a ler. Eu ponho na segunda, na terça, no máximo na quarta-feira eu coloco para você ler e se preparar para a aula antes de vir na semana que vem, a nossa penúltima aula do Espírito Santo. Desafio você, por favor, meu irmão, minha irmã, você gosta de vir na escola dominical? Você vem aqui forçado? Então eu peço para você, por favor, faça a sua inscrição. Procure a irmã Vani, a irmã Dirce, que já estava antes. Procure para que você faça a sua inscrição. O material de adultos a gente ainda não comprou, a gente só vai comprar depois que você acertar. Então está faltando 2 aulas. Se você demorar para acertar, quando terminar, a gente não vai ter um material para começar com o novo material. Então custa R$10. R$10 é muito? 2 litros de gasolina. R$10. Então, para você comprar, para os seus filhos comprarem, o material das crianças já está comprado, já está aí, ok? Mas eu peço então, por favor, para os adultos acertarem primeiramente a sua parte, porque daí a gente vai conseguir comprar um novo material e a gente não interromper a escola dominical ou ficar sem material aqui, ok? Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Quero convidar você, por favor, vou pedir uma gentileza. Terminou o culto aqui, tem um lanchinho. Terminou a escola dominical, tem um lanchinho para a gente voltar para o culto. Não traga alimento para comer aqui dentro, ok? Amém? Se você for voltar para cá, é para orar ou para ler a Bíblia. Não é para conversar, não é para ficar no celular, combinado? Amém? Vamos ter reverência aqui dentro, sim ou não? Sim. Aqui é a casa do Senhor, ok? Aqui é a casa de oração, ok? O que Jesus fez quando eles compravam e vendiam dentro do templo? Ele ficou bravo, ficou zangado. Por quê? Porque o zelo da minha casa me consumirá. Assim temos que ser nós, ok? Temos que fazer aqui, no momento do culto, foi feito para a gente ter culto.
para a gente buscar Deus, para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, ok? Para estar na presença de Deus. Então, por favor, coma no outro salão, beba no outro salão, e se prepare para o culto, vá no banheiro antes, beba água antes, né? Eu duvido aqui quem vai no cinema, sai no meio do filme para tomar água. Você vai no cinema, você paga, você sai no meio do filme para tomar água? Então por que você sai no meio do culto? Porque você, que a gente não está valorizando a Deus, valoriza mais o filme do que a Deus. Não pode. Amém, meus irmãos? Ok? Estou falando para você porque, preste atenção, o temor do Senhor tem que estar sobre nós. Ok? O respeito, sobre Deus e sobre as coisas de Deus. Então vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. O Teu Espírito Santo trouxe cada filho, cada filha, cada irmão, cada irmã. Te glorifico pela vida dos jovens, das crianças, dos adultos, dos pais, das mães, das avós, dos avós. Ó Pai, te glorifico pela vida de cada um aqui nessa noite. E peço, ó Deus, que o Senhor venha nos ensinar a ter uma vida, ó Pai, de oração. A Tua palavra diz: orai sem cessar. Jesus nos mandou orar e nunca esmorecer, e nunca desistir. Por isso, Senhor, nos ajude a nós termos comunhão com o Teu Espírito, para sermos guiados pelo Teu Espírito, impedido, expelido, enviado, separado pelo Teu Espírito, para aquela obra que o Senhor tem para cada um de nós. A minha obra não é a obra dos outros, e nem a obra dos outros é a minha obra. Por isso, Senhor, que nós possamos ter a Tua paz no nosso coração, nos nossos corações. O Senhor venha fazer transbordar essa paz para guiar os nossos passos, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, e que esses ensinos, ó Deus, sobre o Espírito Santo não fiquem só na teoria, não fiquem só nas palavras, mas entre os nossos corações, e que o Senhor possa abençoar a todos nós que ouvimos, em nome de Jesus. Amém.